a gente está tendo essa oportunidade de hoje estar fazendo uma homenagem a uma pessoa muito especial que eu tive o prazer de tê-lo como meu aluno, Francisco Brilhante. Realmente ele é brilhante, sempre foi brilhante. Então, o menino que participou de grupos feito o Getan, junto com muitos jovens da época, ele incrementou a cultura de Marisópolis, né? Fazendo teatro, peças teatrais lindas que eu tive a oportunidade de assistir, que foi muito importante. Meu nome é Francisco Gomes Brilhante, popularmente conhecido por Brilhante. Na época da infância, eu tinha um apelido que chamava Tiquinho de Antônio Canuto. Eu nasci em São Gonçalo, filho de Maria Brilhante Gomes e Antônio Gomes Sobrinho, popularmente Antônio Canuto. Fui morar em Marisópolis em 1978. Eu tinha 8 anos de idade. O que me fez despertar para as artes cênicas foi a questão seguinte, de transformar minha ideia e a ideia dos amigos que faziam parte do grupo em grandes histórias, entendeu? E eu vi no teatro essa possibilidade de fazer essa transformação. O ano foi 89, Marisópolis ainda não era cidade, não existia um incentivo à cultura como hoje nós temos, né? Ele, junto com outros amigos, criou o Getan, que é Grupo Teatro e Amadores de Marisópolis, que com muito esforço, com muita dedicação, fez uma verdadeira história. Eu acho que o que eu tenho assim de lembrança da verdadeira cultura de Marisópolis está no Getan, né? Depois da criação, nunca eu tive mais a oportunidade de ver um trabalho tão bonito, tão perfeito e uma criatividade muito grande como essa de Brilhante e seus amigos. A princípio, o grupo Getan surgiu do grupo católico da igreja, num grupo chamado JUSP, na época, Jovens Unidos em Cristo. Por quê? Como a gente participava do grupo de igreja, esses grupos de igreja eram ligados só às atividades religiosas, entendeu? Ajudar naquela época de fé, as festividades. Aí foi aí onde surgiu a ideia de apresentar a Paixão de Cristo. A primeira apresentação foi junto ao grupo JUSC. E a gente apresentou essa Paixão de Cristo, que foi um sucesso inovador, jamais visto pela comunidade aqui dali. Eu conheci Tiquinho numa encenação quando eu tinha 6 ou 7 anos de idade, no início dos anos 90, quando ele interpretou nada mais, nada menos do que Jesus de Nazaré. Minha tia Naura foi Maria. E daí então, você veja como a cultura ela caminha ao lado do conhecimento. Foi onde despertou em mim essa encenação de Tiquinho a curiosidade de ler tudo que se refere a Jesus de Nazaré. Foi aí que surgiu a ideia de dentro daquele grupo ali, de criar uma oportunidade para expressar o nosso senso. Mas para expressar o senso crítico nosso, teria que sair do modo conservador das questões religiosas. Foi aí que a gente criou um grupo independente, que poderia expressar os nossos pensamentos através do gênero comédia, apresentar o lado irônico e contraditório. Nós oficializamos no dia 9 de outubro de 1989. Criamos o grupo Getan, que a gente queria transformar a cidade, por exemplo, a gente estava colocando, por exemplo, Marisópolis no mapa cultural da época, porque Marisópolis já existiu, por exemplo. Aí Marisópolis tinha um grupo carnavalesco chamado Juventude Dourada, um grupo brilhante, e tinha também um grupo da terceira idade que participava daquelas festas juninas. E aí surgiu o que faltava para a gente mesmo, assim, ter a ideia de criar esse grupo de teatro. Destacar o trabalho de Francisco Gomes Brilhante como artista de Marisópolis é com certeza muito fácil. Por quê? Porque ele representa o que tem de melhor na cultura de Marisópolis. Além de produtor cultural, ele era diretor e, acima de tudo, escritor. Ele criou várias obras, eu até anotei aqui, até me perdoe, para não esquecer, porque foram inúmeras, né? Entre elas, Pendência, Senhor Presidente, Igreja de Padre José, Grita Brasil, Culpado ou Inocente, Homem de Ferro, Traição Combinada e Roupa Lavada. Todas essas foram peças escritas por ele. Por isso que a gente não trabalhou com outros textos a gente, de autoria própria. A gente só trabalha com um texto, autoria própria. Por quê? Porque
todos os membros do grupo queriam participar das apresentações, entendeu? Algo que a gente pegava um texto, nunca coincidia com números de componentes que a gente tinha no grupo. Por exemplo, pegava um número de componentes, tinha 16, aí tinha que criar um texto com 16 personagens, que todos queriam participar naquela época. Ele não vai votar. Culpa é tua, mamãe. Eu avisei. Você não avisou nada. Agora... Culpado Inocente, quando a gente fez essa apresentação em Marisópolis, quando apresentou essa peça lá, ela foi um sucesso de imediato. Foi um trabalho que a gente fez em 3 personagens, e quando a gente apresentou lá, veio um grupo, o pessoal tinha um grupo de oficina aqui, lá de Souza, tinha mais experiência, tudo, e viu o nosso trabalho lá. Aí tinha um festival de teatro em Souza, e eles comunicaram à Federação Paraibana. E surgiu o convite, através do grupo Oficina de Souza, para a gente apresentar também no festival. No final do festival, que aí tinha os indicados. E para surpresa nossa, no dia lá, a gente foi indicado para direção, melhor texto, apresentação, ator coadjuvante, ator principal. A gente foi indicado a todos que tinham direito. E a gente ficou surpreso, entendeu? Um ano depois desse festival, eu fazia uma mostra de teatro em Bom Jesus. Aí, só que nessa mostra de teatro, ele escolher uns 2 grupos para apresentar em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba tinha um festival todos os anos, como se fosse um Oscar do teatro. Ele reunia todos os estados do Brasil e levava os seus representantes e ia para apresentar lá os trabalhos. Só que a gente sabia que a gente ia só apresentar, não era querer concorrer para ir para esse Pindamonhangaba, que isso aí já era algo assim, já surreal para a gente, que a gente não tinha condições. Para nossa surpresa, quando foi com mais ou menos uns 15 dias após, não lembro bem assim o tempo, mas recebi um ofício da Federação Paraibana comunicando que a gente ia ser um dos representantes. Só que na época Marisópolis era município de Souza, dependia de Souza. E a parte também era a parte da Secretaria de Cultura do município, que eu encontrei particularmente muita dificuldade. Fui lá levar esse ofício, mas nunca tive resposta disso aí, porque para custear as despesas, que a gente não tinha condições para custear todas essas despesas. Encontrei essa dificuldade, fiz a comunicação à Federação Paraibana que a gente estava pedindo desistência dessa apresentação em Pindamonhangaba. Aí foi aí que a gente foi um dos últimos trabalhos que eu apresentei, que o Grupo Getão apresentou. E Tiquinho, como líder do grupo de teatro de Marisópolis, prestou um grande serviço às gerações, a geração dele e as gerações posteriores, porque ele pegou um momento em que a cultura ela tinha uma estrada, apesar da escassez de ainda hoje, ela tinha uma estrada escura. E Tiquinho, brilhantemente, não só no nome, mas também na sua atuação, iluminou esse caminho para que outros marisópolenses da minha geração, como Getúlio, como Jofrã de Carvalho, como Carlos Abreu, como Esté, que é a sobrinha de Tiquinho, pavimentassem esse caminho para chegarmos hoje aonde estamos. Eu nunca conheci o Brilhante pessoalmente, né? O Francisco Brilhante, que a gente conhecia pelo nome completo, né? Francisco Brilhante, quando a gente começa a fazer teatro final dos anos 90 e início dos anos 2000 lá em Marisópolis, né? Então a gente não teve essa interação pessoal. Eu lembro de ter visto ele uma vez no palco, na escola que eu estudava, né? O Instituto Joaquina de Paiva Gadelha, e eu lembro de ter ficado impressionado, porque foi um momento que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa no palco, com figurino assim ao rigor, né? E eu tenho essa lembrança assim específica de a gente ter visto ele no palco e das pessoas falar o nome, né? Então o nome dele rodava, apesar dele não estar assim, ele estava virtualmente entre a gente, né? O nome Getão e o nome Francisco Brilhante. Virtual de virtus, de virtude, né? A capacidade de ser. Então a gente interessado em fazer teatro, começa pela escola, alguns professores ajudam bastante a gente e
a gente vai para a história de fazer um grupo, né? Sair de escola e ir para um teatro mais à procura de um amadorismo bem feito ou de um profissionalismo, né? E quando a gente vai procurar saber coisas, a gente descobre a história do Getan, né? Entre as pessoas que a gente ia encontrando quando começou a fazer teatro, tinha um nome já, lá de Marisópolis, a cidade do Getan, a cidade de Francisco Brilhante e tal, essas coisas. Como eu posso dizer, impulsionou, né, a gente, inspirou aquelas histórias do Getan, inspiraram a gente, que depois deu na Companhia del Arte, né? Hoje a gente sente assim, eu sinto saudade e necessidade de mais brilhantes, de mais Tiquinho Brilhante, de mais pessoas que fizeram a cultura acontecer em Marisópolis de fato, de verdade. Tiquinho ele é muito talentoso, e Marisópolis tem talentos. Tem talentos. O que falta em Marisópolis é justamente a gente buscar e dar oportunidade a essas pessoas. Foi meu colega de escola agrotécnica em idos de 1987, né? Hoje ele vive muito bem, é casado com uma médica, tem 2 filhos e é um importante empresário hoje, né? Mas tudo isso vem do talento, né? Daquilo que ele deixou aqui plantado nessa terra, né? Francisco Gomes Brilhante está sendo resgatado do seu trabalho. Eu acredito que outros possam também serem resgatados, porque uma cidade sem memória, né, é uma cidade apagada, né? Nós temos que dar valor às coisas da nossa terra, às coisas da nossa gente. Tiquinho de Antônio Canuto, um artista brilhante, como brilhou e ainda brilha. Seu legado influenciou muitas gerações e ainda reflete nos dias atuais. Do sertão, minha fortaleza, Marisópolis de um povo forte e batalhador. Tenho orgulho desse chão, não me vejo longe não, dessa cidade que Deus abençoou. Terra do meu coração, de tantas belezas, Mesopotâmia do sertão, minha fortaleza.